a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, com a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez diante do Senhor para buscar a sua presença, para buscar a sua face, para nos rendermos diante dele, nos prostrarmos diante do Senhor
e adorá-lo pela sua grandeza, pela sua majestade, por tudo que Ele é. E também para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E para darmos início ao nosso estudo bíblico dessa noite, quero convidar você a abrir sua Bíblia aí comigo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia aí, pegue ela comigo aí, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Encontrou aí? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. A palavra de Deus nos diz que certamente Ele vem, certamente Jesus vem, e Ele voltará a esse mundo para buscar a sua igreja. E na volta de Jesus Cristo terão duas realidades. A palavra de Deus diz que alguns se lamentarão sobre Ele, certamente. Aqueles que não crerem em Jesus, aqueles que não se renderem a Ele, aqueles que não entregaram a sua vida a Ele. Certamente esse dia será um dia de desespero, será um dia de tormento, será um dia de medo, porque eles serão banidos da presença de Deus para sempre. Mas em contrapartida, aqueles que crerem em Jesus, se arrependeram dos seus pecados e entregaram a sua vida a Jesus, eles vão estar com Jesus para sempre, no novo céus e na nova terra, onde habita a justiça. E nós louvaremos e celebraremos para sempre ao Senhor. De que lado você está? De que lado você estará naquele dia? E se você, porventura, que assiste aí este vídeo gravado, ou pelo YouTube, pelo Facebook, que você possa, se você ainda não crê em Jesus, que você possa crer nele como seu Senhor e Salvador, para que naquele dia você esteja à direita de Cristo, entre os vencedores, entre aqueles que vão viver para sempre com Cristo, no novo céu e na nova terra. E como eu te disse, será um dia de glória. O canto que vamos cantar descreve exatamente isso. Vai dizer para nós a expressão Maranata, que significa Vem, Senhor Jesus. Este dia é um dia tão glorioso e tão maravilhoso para aqueles que creem em Jesus, ao contrário daqueles que não creem, que será um dia de pavor e de medo. Que aqueles que creem em Jesus, eles clamam: Maranata, vem, Senhor Jesus, cumpra seus planos na história e vem buscar a sua igreja. Então, com todo o seu coração, declara essa verdade e louve ao Senhor com este cântico. Diga: Vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Mais uma vez vamos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus mais uma vez, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, ó vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus que não está morto e enterrado. Nós servimos a um Deus que vive e reina para todo sempre. E um dia, ao soar da última trombeta, Ele voltará nas nuvens com poder e muita glória, com os seus anjos, para buscar a mim e a você, aos seus servos, a sua igreja, aqueles que creram no seu nome, aqueles que confessaram e deixaram seus pecados, para viver uma vida de santidade, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar neste momento e louvar a Deus por tudo que Ele é. Santo Deus, poderoso Pai, Senhor, queremos Te bendizer, queremos Te glorificar, ó Deus. Queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Deus. E queremos, ó Pai, cada dia, Senhor Deus, o nosso viver os nossos dias na Tua presença, ó Pai, desfrutando de uma vida realmente, ó Pai, Senhor Deus, de intimidade e comunhão com o Senhor. Ó Deus, que o nosso coração a cada dia, ó Pai, Senhor Deus, esteja no Senhor, nos tesouros celestiais, ó Pai, Senhor Deus, nas coisas espirituais, ó Deus. Que não esteja neste mundo, nem nos prazeres deste mundo, nem nos prazeres da carne, nem no pecado, nem nas coisas temporais, ó Pai, Senhor Deus, e pecaminosas, ó Pai, que desagrada ao Senhor, que são passageiras e que um dia vai acabar, ó Deus, que um dia vão acabar. Mas, ó Deus, que os nossos corações estejam, ó Pai, o verdadeiro tesouro, o tesouro celestial, que nunca acaba, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba, que nós desfrutaremos eternamente em Tua presença. Deus, que o nosso coração, os nossos olhos, nossa vida esteja, ó Pai, continuamente no Senhor, voltada para o Senhor, para viver a cada dia, nosso viver aqui, ó Deus, uma vida de honra, uma vida de glórias ao Teu santo e bendito nome, ó Deus. Que a cada dia possamos viver, ó Pai, preparados, ó Pai, para nos encontrarmos com o Senhor. Que a cada dia possamos, ó Pai, clamar em nosso coração, ó Deus, diante de toda a realidade, diante de toda a verdade, diante de toda a bênção, ó Pai, que é, ó Pai, a volta do Senhor. Possamos clamar com todo o nosso coração: Maranata, vem Senhor Jesus, cumpra os Teus planos na história e vem buscar o Teu povo, vem buscar a Tua igreja amada. Deus, nos abençoe, nos sustente e nos guia cada dia no caminho de santidade, na Tua presença, louvando e exaltando o Senhor. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós choramos, grato a Ti pelas Tuas bênçãos. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo agora, em Atos, capítulo 26. Como os irmãos puderam ver, os irmãos que acompanharam nas semanas, algumas semanas atrás, na verdade,
o nosso último estudo sobre a carta, sobre o livro de Atos. Deixa eu tirar aqui primeiro. Nós estudamos sobre o capítulo 24, né? Ou melhor, o capítulo 23, versículo 1 até o capítulo 24, versículo 27. E hoje nós vamos ver o final dessa história do julgamento de Paulo, que vai do capítulo 25, verso 1, até o capítulo 26, verso 32. Então abra sua Bíblia comigo aí, em Atos capítulo 25, leremos o versículo 1 em diante. Não leremos todo o texto, porque é um texto muito longo, e ao longo do estudo vamos falar a respeito de cada parte, né, deste texto bíblico. Então abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 25, verso 1 em diante. Encontrou aí? Acompanhe comigo a leitura. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo, e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, aos que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, a gente passou algumas semanas aí de intervalo, né? Entre um estudo e outro. Tivemos aí o Natal, então tivemos um espaço entre os estudos. Eu quero fazer aqui uma pequena recapitulação do que a gente viu. Como os irmãos sabem, Paulo foi preso em Jerusalém. O apóstolo Paulo estava preso em Jerusalém, e ele então, ali preso em Jerusalém, ele foi julgado, compareceu diante de alguns tribunais para ser julgado. E ele, primeiramente, foi ali em Jerusalém, e depois então ele desce para Cesareia, para ser também julgado ali em Cesareia, né? E nesses 2 momentos, essas 2 cidades onde Paulo esteve ali, tanto Jerusalém como depois que o Cláudio Lisas descobriu, através do sobrinho de Paulo, que havia um plano de armar uma cilada contra Paulo para poder matar Paulo. Então Cláudio Lisas envia Paulo a Cesareia sob uma escolta muito pesada, uma guarda muito pesada, né, forte escolta armada para guardar e proteger Paulo, para que ele chegasse à segurança de Cesareia, às mãos de Félix, para que lá fosse julgado por Félix diante do tribunal. Então temos aí, como temos estudado, sobre o julgamento de Paulo. E como eu disse, ele compareceu diante de alguns tribunais para ser julgado. Como os irmãos vão lembrar aí, a pequena recapitulação, né, do que a gente viu no passado, nos estudos passados. Primeiro ele compareceu diante do Sinédrio,
né? E ali houve uma confusão depois, porque metade era de fariseus, metade de saduceus. Fariseus criam na ressurreição dos mortos, saduceus não criam. E aí houve toda aquela confusão e se desfez o tribunal. Depois, diante de Félix, que não achou nada para acusar Paulo, condená-lo à morte, mas querendo fazer uma média com os judeus, manteve Paulo ali preso por algum tempo, né? E depois que Félix o manteve preso, a palavra de Deus diz que levantou-se outro governador no lugar de Félix. E esse governador era Festo, naquela região da Cesareia ali, né? Está escrito ali Casareia, né? Agora que eu observei aqui, mas é Cesareia, tá? Leiam Cesareia. Então Félix deixa o governo e assume o governo naquela região, Festo. E Festo, então, irmãos, é que vai agora ficar a cargo de Paulo. Paulo fica agora sob as mãos dele, do governador Festo, para ser julgado e, dependendo do que fosse resolvido, ser até condenado à morte, que era o que os judeus queriam, né? E aí temos então, irmãos, nesse momento, no livro de Atos Apóstolos, o momento em que Paulo então apela para César, e aí, então ele vai conduzido a Roma, e ali caminhamos então, vamos caminhar, né, semana que vem, creio eu, para o final do livro de Atos, para então quando Paulo chega a Roma, e ali então se encerra as narrativas a respeito do apóstolo Paulo, né, pelo livro de Atos, por Lucas, o médico amado. Então Paulo aqui, então nesse julgamento, ele apela para César. E como foi então esse julgamento que Paulo passou ali diante de Festo? A palavra de Deus diz aqui que Festo assumiu o governo, e 3 dias depois foi de Cesareia para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, aconteceu algo. Os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus pediram a Festo que mandasse Paulo para ser julgado em Jerusalém. Então os principais fariseus, é interessante destacar aqui que passaram-se 2 anos até que isso acontecesse. E mesmo depois de 2 anos, aqueles fariseus não esqueceram de Paulo e não desistiram do plano de matar Paulo. E então quando Festo chega ali, novo governador, talvez não sabia o que estava acontecendo, né, e novo na história ali, e os sacerdotes então falam assim, olha Festo, queremos fazer um pedido, e ele querendo fazer uma média com os fariseus, claro, né, porque ele é o novo governador, atendeu o povo, e então ele, né, ouve o pedido deles, e o pedido deles é que Festo mandasse Paulo para Jerusalém, para ser julgado em Jerusalém. Só que nós sabemos, o texto bíblico nos narra aqui, que a intenção deles não era julgar corretamente, imparcialmente Paulo. A intenção deles era armar uma cilada, uma outra cilada, no caminho de Cesareia até Jerusalém, e ali Paulo então ser morto pelas mãos de alguns que seriam pagos para poder cometer este crime, né, contra o apóstolo Paulo. Mas Deus, soberano como é, controlando e conduzindo todas as coisas, guardou para que Paulo não fosse entregue nas mãos deles e não fosse Cesareia para Jerusalém. E Festo então fala assim, olha, não é correto trazer um condenado para cá, vir o tribunal, o juiz, o condenado para cá. Os acusadores é que têm que ir ao tribunal, e não o tribunal vir a eles, né, de certa forma. Então vocês que desçam para lá, para Cesareia, e então vocês apresentem as condenações, as acusações de vocês contra o prisioneiro Paulo. E foi o que aconteceu. Passado alguns dias, Festo voltou para Cesareia e com ele, claro, né, os fariseus, sacerdotes, aqueles que queriam ver Paulo morto, queriam condenar Paulo à morte. E chegando então lá no dia seguinte, depois que chegaram no dia seguinte, então se monta ali o tribunal, Festo, Paulo e os seus acusadores. A palavra de Deus mostra que Paulo então comparece perante Festo para se defender das acusações que os judeus faziam contra ele, né? E a palavra de Deus diz que eles acusavam ele de várias coisas, tudo relativo às leis judaicas, comportamento judaico contra a lei, né, contra o templo, e chegavam a acusar Paulo de também falar contra César. E quando foi dada a palavra a Paulo, né, ele proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei, está em versículo 8, irmãos, capítulo 25, versículo 8. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Paulo fala ali para eles, para Festo, né, para todos que estavam ali, que ele não cometeu nenhum crime contra a lei, contra o templo e contra César. Então ele era inocente, né, e não cometeu crime algum. Então Paulo, defendendo-se ali, Festo então fala assim, querendo fazer uma média com os judeus, claro, né, ele se levanta e pergunta para o apóstolo Paulo: Paulo, você quer ser julgado em Jerusalém? Está aí no versículo 9. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Então Festo, vendo que Paulo não tinha culpa nenhuma,
que era acusado de coisas referentes à lei judaica, a costumes judaicos, nada que fosse digno de ser condenado à morte, mas festa ao mesmo tempo, querendo fazer uma média com o povo, uma aprovação do povo, buscando ali um índice bom, né, de aprovação de governo com o povo judeu ali. Ele procura segurar Paulo, sabia que Paulo era inocente, mas mesmo assim não solta Paulo, com medo dos judeus ali, querendo fazer uma média com os judeus, não solta o apóstolo Paulo, né? E pergunta ainda para ele: queres ser julgado em Jerusalém? E eu pergunto: julgado de quê? Sendo que ele mesmo sabia no seu coração que Paulo era inocente, não era digno, não era réu de morte. Então, julgar em Jerusalém, para quê? Tudo para poder fazer uma média com os judeus, né? Vemos aqui, irmãos, a parcialidade de Festo, né? E nós sabemos que o julgamento ele tem que ser imparcial, tem que se julgar com imparcialidade. Mas Festo aqui queria fazer uma média com os judeus, e não é imparcial, mas é parcial. Toma o partido dos judeus, para poder fazer uma média com eles. Mesmo sabendo que Paulo era inocente, ele procura ali fazer uma média com os judeus e não solta Paulo, né? Tudo por causa da aprovação humana. E temos que ter muito cuidado, porque embora o contexto seja diferente, muitas vezes nós podemos buscar também a aprovação do homem, querer fazer uma média com os homens. E à custa disso, muitas vezes, sacrificamos e negociamos alguns princípios que devem ser inegociáveis. E, consequentemente, pecamos contra o Senhor. Então, muito cuidado, cada um de nós, com querer agradar as pessoas, querer a aprovação dos homens. Temos que buscar cada dia, sim, sermos aprovados diante de Deus, buscar a aprovação de Deus, custe os que custar, doa quem doer, mas jamais buscar agradar a homens ou buscar a aprovação dos homens, né? E então, Paulo, diante daquela parcialidade de Festo, de se ver, talvez ter que ir para Jerusalém para ser julgado lá, ele sabendo que no caminho certamente teria alguma coisa, poder atentar contra a vida dele, ele poderia ser pego ali, ser morto, poderia ter uma cilada. Paulo então vai falar para Festo que ele resolve então apelar para o tribunal do imperador em Roma, né? Versículo 10 diz aí, né? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Paulo percebeu que Festo sabia que Paulo era inocente. Ele diz: como tu bem sabes, não fiz agravo nenhum, não cometi crime algum digno de morte. Mas já que, entre as palavras, você quer me levar para Jerusalém, eu apelo então para César, né? Apelo para ser julgado lá no tribunal de César. E então aquele julgamento então é encerrado e Paulo é encaminhado, vai para ser encaminhado mais tarde, né? Não de imediato, mas vai ser encaminhado mais tarde para o imperador lá na cidade de Roma, para então lá ser julgado no tempo próprio pelo imperador. Cabe um destaque aqui, quando Paulo apela para o imperador aqui, né, ele apelou para César, né? Diz apelo para César. E esse apelo para César, que está aí, né, no versículo 10, né, no finalzinho do versículo 10 tem a expressão aí, né, apelo para César. Esse César, na verdade, é um título, né, do imperador. E quem era o imperador naquela época? Era o imperador Nero, o mesmo Nero que pôs fogo em Roma. E Paulo vem morrer pelas mãos dele mais tarde, não quando ele foi para Roma, porque Paulo chegou em Roma, a gente vai ver isso no próximo estudo, né? Mas só dar uma pincelada aqui, você também certamente já sabe já esse contexto, né? Paulo chega em Roma, passa ali 2 anos ali, né? Depois ele é julgado, ele é solto, ele passa um tempo solto. Depois, né, então põe fogo em Roma, prende alguns cristãos e mata alguns cristãos. E desses cristãos que são perseguidos e mortos pelo imperador Nero se encontram Pedro e também o apóstolo Paulo, né? Então, esse César que Paulo apela é o mesmo imperador Nero, que era o imperador na época, né, lá em Roma, governava sobre todo, né, não somente Roma, né, mas ele estava em Roma, mas governava sobre todo o Império Romano, sobre todas as cidades, nações que pertenciam, que eram subjugados, escravizados pelo Império Romano. E a palavra de Deus então continua para nós, irmão. Não lemos esse texto aqui, né, porque é um texto, como eu disse no começo, é longo, mas o texto continua nos contando, nos narrando os acontecimentos seguintes. E diz o texto bíblico que naqueles dias, ou melhor, alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, que era sua irmã, mas alguns estudiosos, historiadores dizem que essa Berenice, que era irmã de Agripa, também era camufladamente sua esposa. Eles tinham um caso, né? Tinha ali um incesto. Então, além de ser sua irmã, era também a sua esposa, né? Então, Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo.
E quando eles chegam ali, passam alguns dias ali para saudar Festo, lembrando aqui os irmãos que ele era governador, recém-governador, colocado no cargo, né, depois de Félix. Então ele está ali, novo ali. Então Agripa, esse aqui é o Herodes Agripa II, filho de Agripa I, aquele mesmo Herodes Agripa I, aquele Herodes que mandou decapitar Tiago e prendeu Pedro, e à noite o anjo vai lá e solta Pedro. Lembra dessa história em Atos 12? Então esse Agripa aqui, Herodes Agripa II, que está aqui com Festo, saudando Festo, é filho desse Herodes Agripa I, que mandou decapitar Tiago e mandou prender Pedro, também querendo matar Pedro, né? E esses dois, né, o filho e o pai, são neto e filho do Herodes o Grande, aquele Herodes que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para entre elas também matar o menino Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Então está aí a família, né? Herodes o Grande, Herodes Agripa I, que mandou decapitar Tiago e prendeu Pedro, e aí o Herodes Agripa II, que chega ali em Cesareia com Berenice, sua irmã e também mulher, e para saudar Festo, recém-governador ali daquela região. E Festo, depois de alguns dias, então, ele vai expor para Agripa o caso de Paulo. E ao expor o caso para Agripa, olha como ele viu que realmente ele não tinha culpa nenhuma, né? Diz o texto bíblico que Festo, falando para Agripa, não viu nele nenhum delito. Então Festo não viu em Paulo nenhum crime, nada que fosse digno de morte, né? Condenado à morte. E ele também ignora que a religião judaica, isso aí estão acusando ele de alguns costumes judaicos, da religião deles, dos costumes deles, das leis deles lá, da religião deles, né? Ele também ignora a ressurreição de Jesus. Ele fala que Paulo está sendo acusado, e diz aqui no versículo 19, né? Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente, olha como ele diz a respeito a Jesus, há certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Percebe como ele ignora e despreza a ressurreição de Jesus? De certo morto, chamado Jesus, a quem Paulo diz que está vivo. E então ele fala que ele está perplexo, né? Versículo 20 vai dizer: estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. E ele vai dizer que Paulo então apela para César, né? Então ele fala que ficou perplexo e embaraçado com o testemunho de Paulo, né? E aí, irmãos, Agripa, ao ouvir isso, desperta no seu coração curiosidade. Ele também quer ouvir o apóstolo Paulo. Ele: rapaz, eu posso ouvir Paulo? Eu posso ouvir esse prisioneiro aí? Ele e Berenice querem ouvir o testemunho, a defesa que Paulo apresentou diante de Festo, e que Festo compartilhava agora, e quer ouvir detalhadamente a respeito daquelas histórias ali, né, das leis judaicas e do templo, e de um certo morto que está vivo, de Jesus, né, que Festo, como Festo falou ali, né? Então eles queriam ouvir. E aí, irmãos, vai se cumprir aqui, a partir de então, o que Jesus Cristo já falou aos seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 10, versos 18 a 20, Jesus já havia advertido os seus discípulos, muito antes desse momento aqui, de Paulo. Paulo não estava lá, mas ele conhece, né, a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, as palavras de Jesus. E o próprio Jesus também apareceu para Paulo lá em Jerusalém, quando ele ia descer para Cesareia ainda, que ele iria para Roma para testemunhar a respeito dele, né? Então Jesus diz para os seus discípulos o que vai acontecer aqui com o apóstolo Paulo. Disse Jesus para os seus discípulos: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então Jesus já advertiu os discípulos que eles seriam levados à presença de governadores e de reis. E o que é Festo, o que é Herodes Agripa II, são governadores, reis, né? Eles tinham um cargo praticamente iguais, né? Em termos de poder, de governança, eram iguais, porque quem mandava mesmo, né, acima deles era o imperador Nero. Então eles eram governadores de regiões para ajudar na manutenção, no andamento, né, na condução do Império Romano, né, de todas aquelas nações que eram escravizadas pelo Império Romano. Então Paulo ali é levado à presença de governadores e de reis. A palavra de Deus vai dizer aqui que
que no dia seguinte, né, versículo 23 do capítulo 25, olha aí. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então observe aqui governadores, reis, pessoas importantes, oficiais superiores, homens eminentes, estavam ali uma grande pompa, reunido. Para quê? Para ouvir Paulo. E o que Paulo ia fazer? Testemunhar a respeito de Jesus. Como disse Jesus, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando falarem, não se preocupem como vocês vão dizer, porque o Espírito Santo falará em vós naquele momento. Vos concederá o que haveis de falar naquele momento. E é o que de fato acontece aqui na vida do apóstolo Paulo, né? Então Paulo agora está diante do rei Agripa. Ele discursa perante o rei Agripa e todos aqueles oficiais, todos aqueles superiores, né? Todos aqueles governadores, todo aquele pessoal que estava ali, oficiais estavam ali, né? Presentes para ouvir o que Paulo tinha a dizer. E Paulo então, irmãos, começa a discursar. E o discurso dele não vamos ler, mas você pode ler depois, capítulo 26, versículo 1, até o versículo 23 do capítulo 26. Então, capítulo 26, versículo 1, até o versículo 23. Paulo começa a discursar diante do rei Agripa, direcionando a ele, Agripa, né? Mas diante de Festo, Berenice e todos os oficiais, aquela pompa que estava ali de líderes, né? Da liderança ali naquele local. E Paulo então, irmãos, vai discursar e dizer sobre a vida dele. Ele vai voltar lá atrás, quando ele era fariseu, pertencia, era membro da seita mais severa do seu povo, a seita dos fariseus, que defendia a lei, que pregava a lei, e que tinha esperança na lei com respeito aos ensinos da lei de Deus, e que a lei judaica ela apontava e dizia que viria o Messias, e esse Messias é Jesus. Ele vai contar que ele perseguiu a Jesus antes de ter encontro com Jesus. Ele falou assim: olha, eu persegui esse caminho, essa seita que chama Nazareno, que chama um caminho, eu persegui essa seita, prendi alguns, dei voto para que matassem outros, eu fui para Damasco para poder prender os que estivessem lá dessa seita, para trazê-los presos a Jerusalém, ou até matá-los. Era uma fera indomável atrás dessas pessoas, né? Então perseguia essa seita, que chama Nazareno, ou caminho, né? Como alguns outros chamavam. Mas na verdade Paulo estava dizendo que essa seita não era uma seita, que era uma continuação do judaísmo. Por quê? Né? Porque o judaísmo, entre aspas, apontava para quem? Para a pessoa de Jesus. Tudo culminava em Jesus, tudo se cumpria em Jesus. Mas, como diz a palavra de Deus, veio para o que era seus, os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, Jesus é o cumprimento da palavra de Deus, o Velho Testamento, de tudo que os fariseus pregavam, ensinavam, os sacerdotes ensinavam. Jesus é o Messias, o cumprimento de todo o Velho Testamento, né? É o que Paulo pregava. Então Paulo vai dizer que ele era da seita dos fariseus e tinha algumas esperanças, né? E ele então vai contar a sua história de conversão, quando Jesus encontra o caminho para Damasco, o converte, o transforma, ele levanta-se dali, né, cego naquele momento do caminho ali, com uma luz mais forte que o sol, e olha que era meio-dia, então aquela luz brilhou ainda mais forte que o sol. Ele então ficou cego, né? Cego fisicamente, mas vendo espiritualmente, porque agora ele era um servo de Jesus Cristo, agora ele conhecia Jesus, agora ele sabia quem era Jesus de fato, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo para ocupar o meu lugar, o seu lugar, e o lugar de todos aqueles que creem no seu nome, para pagar a nossa dívida na cruz do Calvário. Os seus olhos foram abertos e ele pôde crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele então fala ali para eles a respeito disso, né? Conta toda essa trajetória, toda essa história que vai culminar nesse encontro com Jesus, e Jesus então comissionando, enviando para pregar a palavra a todos os povos, né? Eu quero chamar a sua atenção agora para um momento que Paulo, para algo que Paulo diz, esse discurso todo aqui. Você pode ler, como eu disse agora há pouco, depois, devagar, né, esse texto, todo ele, né? E você vai observar aí, eu quero destacar apenas alguns versículos aqui, e dessa argumentação de Paulo, desse discurso de Paulo diante ali daquela pompa de líderes ali, né? Observe aí, capítulo 26, versículo 6 a 8. Olha que a palavra de Deus diz aí, o apóstolo Paulo dizendo: E agora,
ele diz que ele é fariseu, né? Ele era fariseu da seita mais rigorosa do povo judaico, então ele pertencia àquele povo ali, que eles estavam acusando contra ele, aquele povo conhecia ele era membro de lá, mas como ele agora prega Jesus, então o povo se virou contra ele, né? Então ele diz, olha, e agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita nossos pais, como que dizendo, olha, eles estão me julgando de uma esperança que eles também sabem, e que eles também têm conhecimento, né? E que esperança é essa que eles sabem, que eles têm conhecimento? A qual, que foi dita e pregada aos nossos pais, né? E está na palavra de Deus, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Então, sobre o que ele estava sendo acusado? E qual é essa esperança? A esperança, irmãos, é a ressurreição dos mortos. Então, os judeus, os fariseus, os saduceus estavam ali, os sacerdotes, eles sabiam disso, tinham essa esperança, sabiam das promessas e aguardavam isso. Volta um pouquinho no tempo, lembra lá quando houve aquela divisão de fariseus e saduceus, que ele fala assim, olha irmãos, no tocante a hoje sou julgado a respeito da ressurreição dos mortos. E aí o tribunal se divide, porque os fariseus creem, né, em espírito, creem em anjos e creem na ressurreição. E aí os fariseus estavam ali, ao passo que os saduceus não creem nada disso. E os fariseus estão ali diante de Paulo, confesso, diante de Festo, Agripa, né? E aí então ele vai dizer, né? Olha, é a respeito disso que eu sou julgado, né? Sou condenado, sou acusado por eles, né? De uma promessa que eles também sabem, que eles também têm ciência da ressurreição dos mortos. E aí ele pergunta para aquele tribunal ali, para aquelas pessoas, para aqueles líderes ali, por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Porque talvez, certamente, ali tinham pessoas que não criam nisso, né? Ele fala, por que vocês julgam incrível isso? Que Deus ressuscite alguém da morte para a vida. Que Deus traga de volta para a vida alguém que morreu. Que Deus faça um defunto, um morto, ressuscitar, voltar à vida. Por que vocês julgam incrível que Deus faça isso? Ele é Deus, Ele tem poder. Só que mais do que fazer um morto voltar à vida, o que Paulo fala aqui, irmãos, é a respeito da ressurreição do último dia. O que Paulo fala aqui, irmãos, é a respeito da volta de Cristo. Quando dada a voz da trombeta, quando soar a última trombeta, e dada a voz do arcanjo, soar por toda a terra, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e serão transformados. Então é sobre essa ressurreição que o apóstolo Paulo está falando aqui, da ressurreição do último dia, onde as pessoas vão ressuscitar para nunca mais morrer. Não vão ressuscitar como Lázaro, que ressuscitou, passou alguns anos ali vivo e depois morreu de novo e está enterrado. Não vão ressuscitar como a filha de Jairo, que foi ressuscitada por Jesus, mas depois de um tempo morreu novamente, está sepultada no lugar, né? Não vão ressuscitar como o filho da viúva de Naim, que um dia foi ressuscitado por Jesus, ressuscitou, viveu durante algum tempo, não sabemos quanto tempo, viveu durante algum tempo, alguns anos, e depois voltou a morrer e está enterrado. Não é essa a ressurreição, mas a ressurreição onde, quando Jesus voltar, dada a voz do arcanjo, a ordem para que todos saiam dos seus sepulcros, aqueles que creem em Jesus saiam dos seus sepulcros e ressuscitem, essa ressurreição é uma ressurreição para nunca mais voltar para o túmulo, para nunca mais voltar para o sepulcro. Vão sair de lá de uma vez e para sempre. Como quem? Como o próprio Senhor Jesus saiu e nunca mais voltou para lá. É sobre essa ressurreição que o apóstolo Paulo está falando e que o apóstolo Paulo está pregando. E observe aí um texto mais à frente, ou melhor, um versículo mais à frente, que é o versículo 23 desse mesmo capítulo 26. O Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então Paulo fala a respeito da ressurreição que vai haver no último dia, que aqueles que creem em Jesus ressuscitarão iguais a Jesus, né? Como Jesus, a semelhança de Jesus. Cristo devia padecer, ele padeceu, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, como você um dia e eu vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes, mas sabemos que um dia vamos morrer, vamos ser sepultados, vamos ser colocados num sepulcro, e haverá um dia, irmãos, que a semelhança de Jesus, nós que cremos nele, ressuscitaremos também, sairemos do sepulcro também, sairemos glorificados, imortais, incorruptíveis, para nunca mais, guarde bem, nunca mais voltar para o sepulcro. Por isso Paulo usa a expressão aqui, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciaria ao povo e aos gentios a luz
né, a vida eterna através dele mesmo, Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Então Jesus é o primeiro da ressurreição, né? O primeiro dentre os mortos que ressuscita vivo, né, glorificado, para nunca mais voltar para o sepulcro. E assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós um dia também nos levantaremos do sepulcro para nunca mais voltar para ele. É esta bênção que espera, que está diante de nós, para nós, e tão somente para nós, os que cremos em o nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Irmãos, há uma ideia muitas vezes propagada por aí, né, que as pessoas do mundo, né, particularmente, olham para a vida não com perspectivas futuras, né? Pessoas que não creem em Deus, qual a esperança delas? Vão viver, vão morrer e acabou. Só que nós sabemos que não acabou. Há ainda muitos, e creio que está aí a grande maioria, que não conhece a Jesus, né, que estão aí no mundo aí vivendo no pecado, creem no seguinte, da seguinte forma, que eles vão viver, um dia vão morrer, quando morrer vão para onde? Para o céu, né? Vão subir para o céu. E aí, olha só, eu quero chamar a atenção para isso. Eles creem que vão morrer, creem que depois que morrer vão para o céu. Eu não sei que céu é esse, né? Na mente deles é o céu onde Deus está. Mas na palavra de Deus nós podemos ver que só vão para o céu aqueles que creem em Jesus, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por meio dele, Jesus Cristo, né? Então, se não morre por meio de Jesus, se não morre em Jesus, se não crê em Jesus, como poderão ir para o céu onde Jesus está, né? Então, somente por meio da fé em Jesus é que de fato poderão desfrutar dos céus. Mas quando você, por exemplo, vê alguém que morre, né? Alguém que é pecador, que não crê em Jesus, não confessa Jesus, você ouve dizer assim, a pessoa foi para o céu, está lá no céu, né? Ou subiu para o céu, está lá agora com fulano, ciclano, alegrando o céu, cantando no céu, fazendo teatro no céu, e por aí vai, né? Você já conhece muito bem essas falácias por aí, né? E olha, percebe bem que as pessoas olham para o futuro dessa seguinte forma, que elas vão viver, vão morrer, e quando morrer, vão para o céu. E depois disso? O que elas esperam? O que elas aguardam? E você, crente? Eu e você, crente? Depois que vivermos, morrermos, fomos sepultados e fomos para os céus, nós que cremos em Jesus, vamos de fato para o céu, para o paraíso, para o lugar onde estão aqueles que morreram em Cristo, e depois estivermos lá, e depois disso? O que vai ser depois disso? O que você espera? O que você aguarda? Já está bom? Já chegou, né? Está maravilhoso? Irmãos, o céu, o paraíso, hoje é um lugar maravilhoso. Lá está Abraão, lá está Isaac, lá está Jacó, lá está Moisés, Josué, Paulo, Lucas, que escreve o livro de Atos. Lá estão todos os santos, aqueles que você conhece, que eu conheço, que já partiram, né, que já morreram em Cristo, estão lá com Jesus no paraíso. O ladrão da cruz que ouviu Jesus dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então todos eles que já morreram em Cristo estão lá no paraíso. Mas lá é o final? Lá, chegou lá, opa, cheguei aqui, tá beleza, tá de bom tamanho? Irmãos, não, né? Como alguém diz assim, né? Eu morri e vou para o paraíso, né? E é de fato maravilhoso, é estupendo, né? É espetacular, é incrível, é uma realidade que nós não podemos nem imaginar, não conseguimos, melhor dizendo, nem imaginar como é hoje lá, aqueles que estão lá, né? Os que estão lá certamente estão louvando a Deus, glorificando a Deus, né? Gozando de uma maravilha, né? Na presença de Deus, com todos os santos, né? Que já partiram. Eles estão lá, estão só na alma, no espírito, mas estão lá desfrutando dessa realidade. Então são realidades incríveis, que nós não conseguimos nem imaginar a grandiosidade, a profundidade dessa realidade, deles agora, neste momento, né, estão lá com o Senhor, Jesus contemplando a sua face, e com todos os santos, Davi, Salomão e todos os outros que já estão lá com o Senhor, né? Tudo isso, irmãos, é uma maravilha, mas, no entanto, porém, todavia, há algo muito melhor, há algo muito mais grandioso, há algo muito maior para cada um de nós. Há a ressurreição dos mortos. Os que estão lá, eles aguardam a ressurreição dos mortos. Nós estamos aqui, sabemos que vamos morrer, vamos estar com o Senhor quando morrermos, mas ainda há algo melhor, algo maior, a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar a este mundo, para buscar a sua igreja, para buscar os seus santos, para buscar aqueles que pertencem a Ele. Irmãos, essa é a realidade que está diante de nós, a ressurreição dos mortos.
uma nova vida, um novos céus, nova terra, com o Senhor para sempre, né? Eternamente com o Senhor. Foi o pastor Heber Campos Júnior, que disse, certa feita, a seguinte frase, mais ou menos a seguinte frase: o céu, ele é provisório, ou melhor, o paraíso, ele é provisório e incompleto. Provisório por quê? Porque esse paraíso que hoje existe, que é maravilhoso, que é espetacular, que é indescritível, né, ele é provisório. Por quê? Porque um dia ele vai ter um fim. Por quê? Quando soar a última trombeta nos céus, e Jesus sair, né, do paraíso, dos céus, para voltar aqui à terra, em carne e osso, para buscar a sua igreja e ter o grande julgamento, quando isso acontecer, começar a acontecer, as almas que estão lá, os servos de Deus que estão lá, eles vão voltar para os seus corpos para ressuscitarem em glória, incorruptíveis e imortais. E Jesus virá nas nuvens com grande poder e muita glória. Os que estiverem vivos, cristãos, serão transformados num corpo incorruptível e imortal, serão glorificados, né? E então, esse momento, né, de paraíso vai se findar neste exato momento. Então ele é provisório, né? E ele também é incompleto. Por que ele é incompleto? Porque, irmãos, hoje a igreja de Jesus Cristo, ela de certa forma está dividida, né? Temos a igreja militante aqui na terra e a igreja triunfante que está lá no céu. Temos a igreja visível, né? Você olhando para mim, que é mais fácil que olhar para você, né? Que eu não estou te vendo, né? Mas nós estamos vendo uns aos outros, somos a igreja visível. E existe a igreja invisível que está lá nos céus com o Senhor. Mas haverá um momento, irmãos, em que nós estaremos juntos, toda a igreja, todo o povo de Deus, desde o mais antigo servo de Deus, até o mais novo servo de Deus convertido ao Senhor Jesus Cristo. Todos, de todos os tempos, de todos o tempo da humanidade, todos eles estarão todos juntos, em pé, diante do trono de Deus, novos céus, na nova terra, louvando e exaltando ao Senhor para sempre. Então há algo muito melhor e maior. Depois de estar nos céus, há ainda a ressurreição dos mortos. Há ainda o dia do final, o último dia, o dia do juízo final, onde nós receberemos um corpo incorruptível, nós seremos imortais, e assim como Jesus nós seremos, como Ele fez, nós também faremos, né? Nós seremos santos, perfeitos, viveremos para sempre com o Senhor, né? De forma perfeita e santa, não haverá mais pecado, nem terror, nem pavor, nem luto, nem dor, nem choro, nada. Tudo que o pecado causou e trouxe, não haverá mais. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos algo ainda maior, que é a ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos, para uma vida eterna nos céus, é só para aqueles que creem no nome de Jesus. Por isso, você que ainda não crê, a mensagem constantemente arrependa os seus pecados e crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, para que você possa desfrutar dessas grandes realidades e verdades que estão aí diante de nós e o que o dia acontecerão quando Jesus voltar a este mundo novamente. E aí virá para buscar a sua igreja, para buscar os seus, para buscar o seu povo. Que grandes realidades e que grandes verdades nos aguardam. E quando Paulo então fala a respeito disso, e propriamente aqui nesse versículo 23, quando ele fala sobre essa ressurreição, né, Jesus, o Cristo, né, o primeiro da ressurreição, a palavra de Deus diz que então Festo interrompe com um brado. Diz lá, dizendo ele essas coisas, ele, Paulo, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz, dizendo, né, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então, Festo, quando chegou nesse ponto, falou, Paulo, para, você está louco, rapaz. Você é tanta coisa, tanto conhecimento, que isso está fazendo você delirar. Você está falando aí que você agora começou a delirar, rapaz. Começou a viajar na maionese. Trocando em miúdos, né? É isso. E aí Paulo responde para ele, não, Festo, eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Então Paulo, olha, eu não estou louco. O que eu estou falando é a verdade. Embora ele não acreditasse, embora ele duvidasse, embora ele desprezasse, ridicularizasse, debochasse, mas o que Paulo falou ali, irmãos, era a mais pura verdade. A realidade que de fato, né, era verdade. E abre um parênteses aqui, ainda que debochem, ainda que ridicularizem, ainda que desprezem a mensagem que pregamos, o que nós pregamos, irmãos, é a verdade. E ninguém pode mudar a verdade. Ninguém pode mudar a realidade. Mais cedo ou mais tarde, muitos verão que
é de fato, o que nós pregamos é a verdade, que as coisas são assim. O que a palavra de Deus fala não são mitos, não são historinhas da carochinha, né? Contos da carochinha, melhor dizendo, aquelas histórias com E, mas são histórias, fatos verídicos, realidades, profecias, palavras do que vai acontecer no futuro. E isso vai acontecer. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Deus na sua palavra não passarão. Tudo vai se cumprir. Tudo vai acontecer. Jesus já veio cumprindo o Velho Testamento. E ele voltará de novo, cumprindo boa parte do Novo Testamento, muitas profecias do Novo Testamento, né? Ou seja, ninguém pode mudar a verdade, a realidade. Vai ser assim, é assim, essa é a realidade, né? Quer acreditem ou não, quer debochem ou não, não importa. Esta é a realidade. E é o que nós pregamos, é o que nós confessamos. E aí, Deus, pela sua graça e misericórdia, vai transformar e converter aqueles a quem Ele, né, chamar e transformar pelo seu poder, o poder da sua palavra, né? Mas nós pregamos a verdade, pregamos a palavra, né? E temos que continuar pregando a palavra, independentemente de que vão debochar ou não. Mas o que eles pensam a respeito da verdade não altera a verdade. A verdade é por si só, né? Creia ou não, acredite ou não, ela o é por si só, né? A palavra de Deus, podemos destacar aqui, né, que a Bíblia é um livro antigo, e durante muitos séculos, durante toda a história da Bíblia, a palavra de Deus, muitos se levantaram para questionar a Bíblia, para desacreditar a Bíblia e falar que a Bíblia é um livro de erros, um livro mentiroso, mas cada vez mais estão vendo e comprovando a sua ignorância com respeito à palavra de Deus. São fatos históricos, localizações geográficas, histórias, Festo, Félix, o imperador, né, César, que era Nero naquela época, são fatos, acontecimentos que a Bíblia narra, né? E se ela é confiável nos fatos históricos, geográficos, científicos que ela dá, por que ou não seriam também precisa nos milagres e nas revelações com respeito ao futuro, né? Então a Bíblia é a verdade, a palavra da verdade. Doa quem doer, creia ou não, ela é a verdade, e fala da verdade, e fala o que vai acontecer, né? E nós cremos na palavra de Deus, e cremos que ela é verdade, porque ela é a palavra de Deus, né? E então quando Paulo responde isso, né, ele então logo em seguida se dirige também a Agripa, e ele fala com a Agripa: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E antes que a Agripa respondesse, Paulo continua, né? Bem sei que acreditas. Então a Agripa se dirigiu a Paulo e disse, em contrapartida, em resposta a essa expressão de Paulo, né, a Agripa responde para ele: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então a Agripa ali, né, de certa forma também debocha com respeito ao que Paulo falou, né? Olha, Paulo, por pouco, mas por muito pouco, você me persuade a me tornar um cristão como você, a me tornar um seguidor do Cristo, um seguidor do Nazareno, um seguidor do caminho, né? De tom de deboche, claro, ele falou isso, falou isso, né, ao apóstolo Paulo. E então Paulo responde para ele, né, em contrapartida: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, somente em algemas que não, né, não botei não, mas o finalzinho ele vai dizer, né, no versículo 29 aí, do capítulo 26, deixa eu virar aqui que o vento virou a minha página aqui, exceto essas cadeias, né? Então o que Paulo está dizendo? Olha, rei Agripa, Deus permitisse que por pouco, por muito, não apenas você, mas todos que estão aqui me ouvindo neste momento, a respeito, né, do testemunho que eu estou dando, a respeito de Cristo, de Jesus Cristo, o Senhor Salvador, que todos se tornassem como eu, que todos tomassem a decisão certa, que todos crescem em Jesus como eu, que todos entregassem sua vida a Jesus como eu. Irmãos, isso é um desejo meu, seu, de Paulo e de todos aqueles que creem em Jesus, ver as pessoas rendidas, entregues a Jesus, não é verdade? Nós queremos que as pessoas desfrutem das realidades, das bênçãos espirituais e eternas em Jesus. Nós queremos ver nossa família, nossos amigos, né, nossos parentes, todos rendidos aos pés de Jesus. Queremos ver as pessoas rendidas aos pés de Jesus, né? Porque nós sabemos da bênção que é poder servir a Jesus, ter comunhão com Jesus, pertencer a Jesus, viver a vida para a honra e para a glória de Jesus. Nós sabemos do que nos espera, a ressurreição dos mortos. Nós sabemos da tragédia que é uma vida sem Jesus. Nós sabemos a tragédia que é, o desespero que é um fim de vida sem Jesus, uma eternidade sem Jesus. Nós sabemos disso. Por isso Paulo diz isso.
que ele queria, né, que as pessoas ali que ouviam se tornassem como ele, Paulo, escolhesse como ele, Paulo, cresce como ele, Paulo, creu, e vivesse como ele, Paulo, vivia, uma vida na presença de Jesus, para a sua honra, para a sua glória, exceto as cadeias, porque Paulo estava preso, acorrentado, sendo julgado ali diante daquele tribunal. Exceto isso, ele queria, olha gente, quem dera vocês fossem todos como eu, crescem como eu, se entregassem a Jesus como eu, conhecessem a Jesus como eu. Isso que eu queria. Mas isso aí é Deus quem faz. Não é o departamento de Paulo, é o departamento de Deus, né? A quem Ele quer transformar e salvar e resgatar, né? E a palavra de Deus nos mostra, irmãos, com respeito àquela reação de Agripa e dos que estavam com ele ali, porque ninguém ali creu em Jesus, ninguém ali realmente creu, né, no Deus que Paulo pregava. Jesus diz sobre isso, a palavra de Deus diz sobre isso, né? 1 Coríntios 2,14, que ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E é o que eles estavam olhando e vendo isso. Estás louco, Paulo, né? As muitas vezes te fazem delirar, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só aqueles que são tocados por Jesus, tocados pelo Espírito Santo de Deus, que creem em Jesus, é que compreendem o que a palavra de Deus ensina, é que compreendem as verdades bíblicas, as verdades espirituais que acontecem no mundo invisível, no mundo espiritual, que a palavra de Deus revela para cada um de nós. Só os que creem em Jesus é que podem compreender, é que podem entender as verdades de Deus. E só são tocados por Jesus é que podem entender isso, porque os seus olhos são descortinados, os seus olhos são abertos para compreender e ver Jesus Cristo, a sua grandeza, sua majestade, o seu amor, o seu sacrifício, a nossa condição, e crer nele como seu Senhor e seu Salvador, né? Por isso a palavra de Deus diz: se hoje ouvides a sua voz, se o Espírito Santo está te tocando, não endureça o coração, mas crê em Jesus, renda-se a Ele, entregue-se a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Irmãos, para encerrar aqui, quero destacar uma coisa aqui, né? A gente parte para a conclusão aqui, encerrar esse capítulo 26. Vemos aí, né, que Paulo, então, depois de discursar diante deles, o versículo 30 vai dizer que a essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam ali assentados, né, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem, Paulo, né, nada tem feito passivo de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem, Paulo, né, bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então observe aí, irmãos, tanto Félix, que havia julgado Paulo já anteriormente, né, a gente viu no outro estudo aí passado, como Festo, que ouviu Paulo, e agora Agripa, que ouviu Paulo também, todos eles foram unânimes em dizer que Paulo não era culpado, que Paulo era inocente. E se ele não tivesse apelado para César, ele poderia ser solto. Mas Paulo apelou para César, a gente viu aqui, né, porque ele viu que ele poderia ser mandado para Jerusalém, e aí no caminho poderia ser morto. Então ele apelou para César, e ele sabia que Jesus tinha dito para ele já lá naquela noite, quando ele estava preso em Jerusalém ainda, que não temas testemunhar a meu respeito, não temos que vai passar, porque você vai em Roma para testemunhar também em Roma a meu respeito, ser testemunha lá, como você foi aqui em Jerusalém. Então Paulo, então, né, como se diz, juntou o útil ao agradável e apelou para César, e agora ele vai então ser encaminhado para César, né? Só abrir um parênteses aqui também, que o governador Festo aqui está num problema sério aqui, né? Porque ele vai mandar um prisioneiro que não tem acusações, que não tem respaldo, vai botar lá, ele fala contra a lei dos judeus, contra o templo em Jerusalém e contra o imperador, mas não tinha prova nenhuma. E eram coisas da lei judaica, que não eram passíveis de morte, condenação, tanto é que Paulo depois vai ser solto lá em Roma, né? Quando ele chega lá, passa lá algum tempo, ele então é solto em Roma, mora na sua casa, aquele próprio lugar, recebe os seus ali, né? Então mais tarde ele é solto, porque ele não tinha nenhuma condenação passível de morte, ou melhor, nenhuma acusação que era passível de morte. E em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos, é que Festo estava ali num bico, numa sinuca de bico, numa saia justa, porque ao fazer isso, ao mandar Paulo para Roma, para o imperador Nero, ele estava dizendo, atestando a sua incapacidade de tomar uma posição e de soltar Paulo. Quando Nero recebeu lá, né, o documento, a carta lá, né, acusações contra Paulo, vai dizer assim: peraí, isso aqui que está contra Paulo, contra esse camarada aqui, esse acusado aqui, nada, isso aqui não é nada de passivo de morte, não, né? Solta esse cara aí, rapaz, né? Nada passivo de morte aqui, não é possível que Festo não teve capacidade de resolver isso aqui. Mandou isso aqui para mim, né? Eu tanto para fazer, receber isso aqui de Festo, né? Então, ou seja, Festo não teve
respeito, coragem, queria a média ali com os judeus e acabou se colocando em situação difícil aí para ele próprio Festo, né? Mas a realidade é que Paulo apela para César, e ele então no capítulo 27 e 28, nós vamos ver essa viagem de Paulo de Cesareia até a cidade de Roma, né? Nós vamos ver aí no próximo estudo, a gente vai falar sobre isso e destacar algumas coisas importantes, algumas lições importantes para a nossa vida a respeito, né, dessa viagem de Paulo até a cidade de Roma. Irmãos, para concluir aqui o estudo essa noite, quero trazer aqui apenas um versículo da palavra de Deus, onde o próprio Jesus fala para cada um de nós, e Paulo fez muito isso aqui, durante esse período de julgamento aí, né, no Sinédrio, diante de Félix, diante de Festo, diante de Agripa. Paulo fez muito isso aqui. E nós, como servos de Deus, devemos também fazer, diante de quem quer que seja, devemos também fazer isso aqui, ó. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, né, testemunhar de Jesus diante das pessoas, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu não coloquei aqui, mas Jesus continua dizendo, né? Aquele que me negar diante dos homens, o que Jesus vai fazer? Ele diz, eu, Jesus, negarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, o mais importante é ser, né, aprovado por Deus e ser confessado por Jesus diante do Pai. E para ser confessado diante do Pai por Jesus, olha que bênção, Jesus confessará a você, o seu nome, meu nome, diante do Pai, que está nos céus, à medida que nós confessamos, testemunhamos Jesus Cristo, a salvação em Jesus, a nova vida em Jesus, uma vida de obediência, de santidade, pregação da palavra de Deus, né, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diante dos homens, de quem quer que seja, maiorais, né, sejam reis, vassalos, poderosos, não poderosos, ricos, pobres, quem quer que seja judeu, quem quer que seja gentil, quem quer que seja, testemunhar diante dos homens, Jesus Cristo vai testemunhar o nosso nome diante do Pai que está nos céus. Testemunhamos de Jesus, Ele testemunha de nós. Nos envergonhamos de Jesus, Ele se envergonha de cada um de nós. Então que possamos, como Paulo, testemunhar com ousadia, poder, autoridade e unção o que Jesus fez na minha vida, o que Ele fez na vida de Paulo, Ele falou. E nós precisamos testemunhar a cada dia, eu e você testemunhar o que Jesus fez na nossa vida, o amor de Deus em Jesus Cristo por cada um de nós. Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Precisamos testemunhar isso a cada dia, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, anunciando o Evangelho e vivendo uma vida de obediência a cada dia, à palavra de Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos sustente e que Deus nos use. Amém. Vamos orar? Senhor Deus poderoso Pai, coloca nossos lábios, ó Pai, na Tua palavra, em nosso coração, ó Pai, Senhor Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo a cada dia, seja aumentada a cada dia mais e mais, para diante de qualquer pessoa, ó Pai. Possamos, ó Pai, testemunhar a salvação que temos em Ti. Possamos testemunhar a nova vida que temos em Ti. E que esse testemunho, ó Pai, seja verdadeiro. Seja, ó Pai, Senhor Deus, sincero. Seja, ó Pai, Senhor Deus, com poder, com autoridade, com unção. Seja um testemunho de vida, ó Pai, com vida, a respeito do verbo da vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que desceu a este mundo, se fez como um de nós e morreu na cruz do Calvário, no lugar daqueles que creem no nome de Jesus, para pagar pelos seus pecados, para cancelar os seus pecados, para cancelar a dívida e nos dar a vida eterna nos céus com o Senhor. Nos abençoe, nos use para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê a noite de paz, repouso e descanso. E, ó Deus, que possamos a cada dia, ó Pai, viver a nossa vida para a honra e para a glória do Senhor. Nos ajude, é no nome de Jesus que queremos a Ti agradecidos. Amém e amém. Meus irmãos, quero agradecer a você que esteve conosco até aqui, que nos acompanhou até aqui. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te sustentar. Estou aqui, né, passando aqui os slides aqui, só um minutinho, porque a gente está sozinho aqui, né? Então a gente tem que se virar aqui sozinho, né? Mas muito obrigado a você que esteve conosco até aqui, que nos acompanhou até aqui, que nos assistiu até aqui. Que Deus possa te abençoar, Deus possa te sustentar. Um forte abraço, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém. Glória
do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa,